Por isso, o 30º grau da consciência crística é este. Palavras de Jesus a Paulo. Paulo o apóstolo. 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo 9. E disse-me, quem disse? Jesus. Disse para quem? Para Paulo. O que ele disse? A minha graça te basta. Em outras palavras, o meu favor, a minha bondade, o meu amor, a minha misericórdia, a minha fidelidade, a graça envolve tudo isso aqui, tá? A minha energia, a minha graça é suficiente para ti. É tudo que tu precisa, tu não sabe, mas o que tu mais precisa na vida é da minha graça. É isso que ele está dizendo para o Paulo. Quem é Paulo? Paulo é o apóstolo de Jesus que sofreu horrores para pregar o evangelho. Primeiro foi um perseguidor, depois teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, foi cheio do Espírito Santo, depois através da oração de Ananias, e passou a ser um evangelizador, ou um evangelista. E no desenvolver a prática do evangelismo, falando de Cristo para todas as pessoas, ele sofreu muito, foi perseguido. Mas em meio aos sofrimentos, o Paulo também foi agraciado por Deus com revelações como nenhum outro fora Jesus teve. Nem João, que escreveu todo o Apocalipse, teve tanta revelação quanto Paulo. Paulo foi batizado por Deus, foi mergulhado por Deus na ciência espiritual, de tal maneira que de todos os apóstolos de Jesus, ele é o destaque. Escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, das cartas do Novo Testamento. Ele é o maior escritor do Novo Testamento. E ele foi o último dos apóstolos, como diz ele. Eu fui por último. Vieram primeiro Pedro, João, Tiago, todos os outros. E eu fiquei por último. Ele até se considerou assim. Ele disse, eu fui como um aborto, quase que eu não sou nada. Quase que eu não chego em lugar nenhum. Até porque o caminho que ele percorria em nome de Deus era um caminho religioso, radical, de perseguição. Entendeu? Ele perseguia os outros cristãos, levava-os presos, tinha ordens dos sacerdotes israelenses para prender quem falasse em Jesus Cristo. Mas ele disse, mas o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor teve misericórdia da minha vida. E aí o Paulo entregou-se. Eu estou tratando da vida do Paulo aqui para você entender o significado desse minha graça te basta. O Paulo entregou-se a Deus totalmente. Resolveu não casar e viver para Deus. Entregou-se à evangelização dos povos, de aldeias. Foi ele que tirou o evangelho de dentro do território de Israel e levou para toda a Europa, levou para a Ásia, levou para tudo quanto é lado ali. Foi ele, em suas peregrinações, foi pregando o evangelho. Mas esse homem agora dedicado, dominado, cheio de ciência espiritual, de sabedoria de Deus, cheio dos dons espirituais, um homem que adquiriu poder espiritual, que era capaz de, como Jesus, curar os enfermos. Havia tanta virtude na vida do Paulo, ele espiritualizou-se tanto que o poder de Deus na vida do Paulo era tão grande que ficava impregnado até na roupa dele. Você sabe o que é isso? Em outras palavras, nós podemos dizer assim, olha, o Paulo tornou-se um santo. Um homem dedicado a Deus. Integrado com Deus, ligado com Deus, conectado com Deus. De tal maneira que o seu espírito dominava a sua carne. Ele não era mais um homem impulsivo, já não era mais um homem que vivia dos seus estímulos emocionais e instintos mais primitivos. Não era mais impulsivo. Agora era um homem que se dominava, se controlava. Era um homem que tinha consciência de levar a sua carne, o seu corpo, no caminho de Deus também.
De sorte que essa virtude espiritual que ele carregava dentro dele, agora passa a estar até na sua pele. Está na sua carne. Mas é mais do que isso. Ele está tão santificado, tão poderoso, que até lenços e aventais dele, o lenço com o qual ele enxugava as lágrimas ou o suor, e os seus aventais, era pedido para ele, irmão Paulo, era muito trabalho a ser realizado, disse, irmão Paulo, eu sei que o irmão está ocupado, não pode ir lá em casa, o irmão pode deixar eu levar o lenço do irmão? Deixa eu levar o lenço do irmão. Mas para que isso, meu filho? Não é que lá em casa a minha mãe está doente, o meu pai, o meu filho, o meu irmão está doente. O irmão deixa eu levar o lenço do irmão. Eu vou botar sobre o doente lá. Eu, Paulo, então leva. Como é que eu vou negar o meu lenço para alguém que pede, né? Também não vem para cá hoje querer imitar só, entendeu? Mas imagina como é que alguém pedindo sinceramente, né? Um dia chegou uma irmãzinha aqui com umas fotografias na mão, e uma camisa, e uns shorts, e disse, queria que o irmão orasse aqui por essas fotografias, aqui é não sei quem, ela foi falando os nomes ali, e esses shorts é do meu filho, essa camisa aqui é da minha filha, eu queria que o irmão orasse. Se ela crê, eu vou orar, né? Porque Jesus diz que tudo é possível que crê. Ela crê assim, eu não ensino isso. Eu não ensino isso aqui. Vocês que estão comigo, nesses 18 anos, nunca ensinei isso aqui. Mas eu orei. E ela levou. Eu não sei, não voltou nunca mais aqui. Entendeu? Não sei o que aconteceu. Só que eu não duvido da fé dela. Entendeu? O que Jesus disse para a mulher hemorrágica que tocou no vestido de Jesus? Ela acreditou que se tocasse na orla do vestido de Jesus, ela ia sarar. Não é? Ela creu. Ela botou fé naquilo. E aí ela tocou no vestido de Jesus e sarou. E sarou. E Jesus querendo mostrar o que é o poder da fé. Ele disse, quem me tocou? E ele no meio da multidão. Todo mundo querendo chegar perto dele. Ele disse, quem me tocou? Os apóstolos, ainda não formado, ainda não tinham atingido o 30º grau da consciência crística. Olharam um para o outro, se mestre, está toda a multidão te apertando, e tu pergunta quem te tocou? Ele disse, não, mas é um toque diferente. É que eu senti que de mim saiu virtude, poder. De mim saiu, alguém me tocou de modo diferente. Alguém não está aqui nessa multidão só por estar, só por curiosidade. Não, alguém veio aqui cheio de fé, com uma fé tão grande que tirou energia de mim. E a mulher, agora curada, cheia de medo, porque ficou com medo. Hemorragia condicionava ela a não tocar em ninguém. Era impura, segundo a lei judaica. A gente diz judaica, né? A lei mosaica, tá? A lei mosaica. Ela era impura. Mas aí, ela trêmula, fui eu, Senhor. Fui eu. O que ele disse? Vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então não dá para duvidar de quem quer um lenço. Não dá para duvidar de quem põe um copo d'água em cima da TV. Não deve ser um ensino de um líder. Não. Mas a pessoa que está lá e crê que assim é, assim se fará, conforme a sua fé. Ora, do Paulo, não foi o Paulo que ofereceu lenço nenhum, nem avental nenhum. Foram os irmãos que entenderam que o Paulo tinha virtude e que o poder nele estava energizando tanto a sua mão,
Tanto a sua mão, que se ele impusesse a mão, ele estava tão em contato com Deus, que se ele impusesse a mão, ele fizesse imposição de mão, a energia divina nele passaria para a pessoa, e a pessoa era curada. E isso ocorreu. Isso ocorreu. E aquelas pessoas vendo isso, disseram, não, mas esse homem é um santo, um sadhu. É um santo. Então, até o lenço dele deve ter virtude também. Porque no lenço tem energia do corpo. E pediram o lenço, deram. E a Escritura diz que eram levados lenços e aventais, porque o Paulo era também um trabalhador, um construtor de tenda. E até os aventais ele tirava e levavam lá. Botavam sobre os enfermos e está escrito que eles eram curados. Olha que coisa extraordinária. Então, esse homem de quem estou falando nessa noite, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, nós o consideramos um homem crente por excelência. Um discípulo aprofundado. Um discípulo que formou-se e em sua formatura foi enviado por Jesus para pregar aos outros, para ensinar outros. Porque essa é a função do discípulo. O discípulo não é para ser um aluno a vida toda. É para aprender, e o que aprender é para passar para frente. Ou senão, que sentido faz fazer discípulo se o aprendizado do discípulo não o leva ao mestrado? De que adianta eu ficar 40 anos numa igreja e no fim de 40 anos, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei aquele outro. Para aí. Você é uma pessoa inteligente. O que você aprende, você pode ensinar. E essa deve ser a função. Paulo escreve a Timóteo e ele diz que é para o Timóteo o que recebeu de Paulo entre muitas testemunhas. Paulo reunia pessoas e o Timóteo foi instruído, assim como várias pessoas aqui têm sido instruídas durante 18 anos. Têm sido instruídas no Senhor, aqui nessa casa. Então, são instruídas entre muitas testemunhas. Paulo disse, aquilo que de mim, entre muitas testemunhas, aprendestes. Ensina. Agora, tu aprendeu de mim, não foi? Ensina a outros que sejam idôneos. Então ensina a outros que sejam idôneos, não é idoso, é idôneo, maduros, capazes, que pegaram o ensino, aplicaram a vida e se tornaram capazes de também ensinar outros. Essa é a sequência da vida cristã. Lamentavelmente, no modelo religioso onde nós aprendemos de Deus, parece que sempre o padre ou o pastor vai falar e as pessoas vão sempre só ouvir. Não, essa não é a meta da evangelização. A meta da evangelização é que a pregação do evangelho nos conscientize da nossa vida com Deus, e uma vez conscientizado da nossa vida com Deus, nós devemos levar outras pessoas a servirem a Deus também. Ou seja, se alguém foi um instrumento de Deus para melhorar a minha vida, eu devo ser agora um instrumento de Deus para melhorar a vida de outrem. Esse é o processo dentro da escola cristã, dentro da igreja, certo? A palavra igreja e escola vem da mesma raiz. Entende? É discipulado. É isso que é para ser feito. Lamentavelmente veio aquilo que chamamos de pentecostalismo e nos tirou, de fato, da cadeira de espectadores católicos e nos levou para dentro de uma outra atmosfera, onde o emocionalismo toma conta e as pessoas dão glória a Deus e aleluia e acham que isso é servir a Deus. Mas não, se nós formos aprender com os apóstolos, é muito mais do que dar glória a Deus, aleluia, amém, muito mais. É eu aprender para viver e viver para ensinar. Esse é o processo. Eu preciso aprender de Deus
para viver. E viver com Deus para ensinar outro a viver também. Esse é o processo das Escrituras. Foi assim com os apóstolos. Foi assim com os que ficaram depois deles. E foi assim durante os séculos. Ok? Então, esse homem evoluído, inteligente, cheio de ciência divina, de sabedoria divina, de virtude de Deus, teve também na sua vida, apesar desse alto grau de comunhão, muitas dificuldades. E é disto que falamos nessa noite. O fato de eu atingir o 30º grau da consciência crística não me isenta de fraqueza. Não me isenta de tropeço. Não me isenta de erros. Não me isenta de tribulações, de angústias, de aflições. Paulo, apesar de toda essa grandiosidade de grau atingido, que aqui já mencionei, ele também fala de sua fraqueza. E aí vem a pergunta, mas meu Deus, como é que pode um homem chegar a esse grau e ainda ter fraqueza? É o equivalente a nós chegarmos ao 30º grau da consciência crística e ainda temos fraqueza. Aprendemos os mandamentos de Jesus, aprendemos o passo a passo dos evangelhos, passamos 4 evangelhos todinho, entendeu? Estudamos uma parte do Gênesis, mergulhamos em assuntos diversos das Escrituras, conhecemos muito das Escrituras, nós juntos aqui. Mas, em dado momento, nós paramos lá em casa, ou no trabalho, ou até mesmo aqui, e olhamos para nós e dizemos, mas eu tenho ainda algumas fraquezas. É possível que as mãos de alguns de nós já estejam tão abençoadas pelo Senhor que curam enfermos. Aqui nesta casa tivemos alguns enfermos curados pelas mãos de obreiros que aqui estenderam a sua mão e Deus curou. Deus curou. Eu vi filho sair daqui no meio da reunião, pedalar, foi de bicicleta até o São João para pedir perdão para a mãe dele. Porque a palavra que aqui foi pregada mexeu no coração dele. Isso é poder de Deus. Eu vi uma irmã que há vários anos não falava com seu vizinho de porta, servindo a Deus. Servindo a Deus. Vindo à igreja, não faltando. E não falava com seu vizinho de porta no prédio, no apartamento. Mas também recebi o testemunho dela saindo daqui e indo para casa e tocando a campainha às 11 horas da noite do seu vizinho para pedir perdão. E por que o fez? Porque a palavra do Evangelho mexeu com o coração dela. Então, tudo isso nós vimos aqui, há virtude aqui. Mas tem uma coisa que nós precisamos entender. Mesmo em meio à virtude divina, tem a fraqueza do homem. Nós seres humanos, nós temos fraquezas. Alguns de nós têm o que Paulo chama de espinho na carne. O Paulo disse, olha, eu recebi revelações, eu recebi poder, eu recebi virtude, eu estava bem, eu estava cheio de ânimo. Eu vi os enfermos ser curados com a imposição da minha mão, o meu lenço foi levado e o enfermo foi curado, o meu avental eu emprestei para alguém levar na casa e o cidadão foi curado quando o meu avental foi jogado em cima do sujeito. Mas eu quero também fazer uma confissão para todos vocês. Qual é a confissão, irmão Paulo? A confissão é a seguinte, eu tenho uma fraqueza. Eu tenho uma fraqueza. E eu tenho uma fraqueza que me incomoda.
Eu tenho uma fraqueza que me perturba. Eu tenho uma fraqueza que me deixa triste. Eu tenho uma fraqueza que me faz repensar a minha vida. Eu tenho uma fraqueza que isola-me de uma tal maneira do orgulho, que me põe para baixo, me faz ser pequeno, ser humilde, e é doído. E para exemplificar, ele disse, é como um espinho da carne. Eu tenho um espinho na minha carne. Meu espírito está saudável, minha mente está boa, mas de repente eu tenho essa fraqueza e eu vou para baixo. Eu sei, eu busco as coisas espirituais, eu estou em contato com Deus, Jesus é o meu maior tesouro, eu sou felicíssimo em servir a Jesus, mas quando eu olho para mim, quando eu enxergo a mim mesmo, eu tenho uma fraqueza. Eu não estou satisfeito. Eu enxergo o meu defeito. Eu enxergo o meu problema. Eu chego a me achar doente diante dessa fraqueza. Eu sou paralisado diante da minha fraqueza. É o que o Paulo diz. Eu estou falando do contexto do que lemos. Nós lemos o versículo 9. Mas para cima ali, você vai ler isso aí. E tem uma coisa. Foi-me dado um espinho na carne. Quem deu? Quem deu? Então, 30º grau da consciência crística. Eu posso estar em plena comunhão com o meu Criador. E ainda assim, por vontade do próprio Criador, eu tenho fraquezas. Eu posso ser um homem que jejua, que ora e que oferta, né? Para as igrejas aí tem que ter oferta, senão, né? Aqui você não precisa, tá? Mas por aí afora tem que ter oferta, tá? A parte mais importante do culto, né? Eu posso ser tudo isso, entendeu? Eu posso invocar a palavra do fariseu no templo, em Jerusalém, quando dizia, Senhor, eu dou dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, e eu não sou como os pecadores. Olha só. Se achava o bambambam, e ele tinha uma fraqueza. E ele tinha uma fraqueza. Eu posso ser isso. E por causa dessa fraqueza, o Paulo foi falar com Deus. Porque se temos fraqueza, só tem um para nos fortalecer. É Deus. E Paulo pegou toda aquela fragilidade, toda aquela angústia interior, todos os traumas, toda a sua dificuldade, e ele disse, eu orei 3 vezes. Pelo mesmo assunto. 3 vezes. Ele orou a primeira vez e Deus não respondeu ele. Deus não respondeu. Parece que eu fico imaginando o Paulo lá, né? Prostrado diante de Deus, com o rosto no chão, e dizendo, Deus, eu tenho feito a tua obra, eu tenho evangelizado, eu tenho dedicado a minha vida para dar testemunho de teu Filho Jesus, eu tenho buscado a tua presença, tenho me dedicado totalmente a ti, Senhor, mas eu tenho essa fraqueza aqui, eu tenho esse espinho, eu tenho essa coisa que me põe para baixo, eu tenho esse momento depressivo na minha vida, eu tenho esse momento em que a coisa é ruim para mim, Senhor, eu às vezes estou consolando os outros, meu Deus, mas eu estou mal, eu estou curando pessoas, mas eu estou doente, eu estou ajudando pessoas a sair do lugar, mas eu estou empacado, eu estou travado, Deus, eu estou mal. Você já fez isso? Você já disse para o vizinho, confia no Senhor, e foi para dentro de casa de Deus, o que vai ser de mim? Como vai ser? O que vai acontecer?
A gente é como Paulo. Somos carne da mesma carne. Nós não somos diferentes. Paulo orou uma vez, saiu da oração e silenciou. Silêncio. Você já orou e ficou tudo em silêncio? Você orou, você colocou, confessou, pediu, gritou por socorro e não veio resposta? Paulo também. O que levou ele a uma segunda vez, e nós não sabemos, porque ele até a Escritura não daria a ele condição para falar no espaço do tempo. No intervalo entre uma oração e outra. Mas ele foi uma segunda vez orar. Não sabemos quanto tempo. É provável que da primeira vez ele saiu da oração ainda meio ruinzinho, esperando que Deus ia usar alguém em profecia, né? Que tem crente que fica esperando Deus usar alguém em profecia, ou que alguém viesse contar uma revelação, ou que alguém tivesse um sonho, porque tem gente que se alegra até com um sonho que o outro tem, né? Até para o que está frágil, tudo é uma bênção, né? Então, tem pessoa que está tão ruim, que se chegar um na estrada, bêbado, e olhar para ele e dizer, Jesus te ama, ele fica todo alegre. Já era para saber que Jesus te ama, né? Mas às vezes precisa de uma voz. Então não importa, quem diga, entendeu? Quer ver quando vem um velhinho, é assim como eu, de cabeça branca, né? Entende? Aí diz, não, foi um velhinho de cabelo branco que disse que Jesus me ama. Ei, velhinho também mente, tá? Eu não sei porquê, em alguns lugares aí, todo mundo bota fé só porque é um velhinho ou uma velhinha. Tem velhinha safada. E velhinho que não vale nada. Essa é a grande verdade. Vigia com os velhinhos. Eu não vou entrar aqui porque senão eu vou desviar da mensagem, mas tem uma história na Bíblia de um profeta velho que levou o profeta novo à morte. Então, cuide. Pare com isso. Esse negócio que é velhinho, não sei o quê, não tem nada a ver. Tem ancião honrado e tem jovem honrado. Tem ancião que não vale nada. E tem jovem que não vale nada quanto à honra. É disso que eu estou falando. Ou seja, é desonrado, não tem palavra, não tem caráter. Então, cuide com o que você escuta por aí. Porque na sua fragilidade, a tendência é você se agarrar em qualquer coisa. Não é verdade? O sujeito saiu lá do médico, o médico disse que ele vai morrer. Aí mostrou lá um raio-x que tem um tumor desse tamanho. Entende? Tem um tumor desse tamanho, maior do que a cabeça dele, né? Aí ele já sai apavorado. No meio da rua, ele já vem chorando. Meu Deus, ai, que coisa. Já está fragilizado, emocionalmente abatido, está para baixo. E aí ele encontra no meio do caminho alguém que olha para ele e diz, olha, se tu falar com esse cepo ali, aquele cepo ali tem um poder que destrói esse câncer. Meu Deus, é capaz de você já ver ele se ajoelhando ali na beira da rua. Aconteceu isso lá em Belo Horizonte, não foi? Com uma imagem no vitral do prédio. Entendeu? Vira uma santa no vidro. Era só o vidro ruim que botaram lá, estava descolorindo. E alguém já viu lá uma imagem de uma santa, já tinha lá uma turma, entende? Adorando a santa lá no vitral. Olha só. Então assim acontece, se ajoelha perto daquele cepo ali e diz para o cepo. O cepo não escuta nada, meu filho. Tu não entendeu ainda que ele não tem ouvido? Mas o cara está fragilizado, ele vai para lá, falar com o cepo. Cepo, cepinho. Tira esse lombinho daqui, tira esse caroço, essa coisa. Vai lá fazer, porque em sua fragilidade ouve qualquer um. Espere. Paulo voltou a falar com Deus. 2 vezes.
3 vezes. Na terceira vez, Deus falou com Paulo. Deus, era Paulo e Deus. E na terceira vez, Deus falou com Paulo. E olha o que Deus diz para Paulo. E disse-me, a minha graça, o meu favor, a minha bondade, o meu amor, a minha misericórdia. A palavra graça, charis, do grego, é tudo isso, tá? O meu amor, a minha graça, a minha piedade, a minha compaixão por ti é suficiente. É o que tu precisa. Ela, a minha graça, te basta. É suficiente. Te cura, te salva, te guarda, te protege. Pronto. A minha graça te basta. E aí, o Senhor vai falar com ele do probleminha dele. Da fraqueza dele. Porque a preocupação dele era com a sua fraqueza. Essa é uma oração que o apóstolo faz a respeito de si mesmo. Então, nesse 30º grau da consciência crística, primeiro, grave aí na sua mente. E guarde no seu coração a bondade, a graça, a misericórdia, o favor de Deus me é suficiente. É o bastante para mim. Se eu tenho o amor de Deus, se eu tenho a misericórdia de Deus, se eu tenho a graça de Deus comigo, eu devo me satisfazer. Obviamente, diante dessa resposta vem a pergunta: e a minha fraqueza? E a minha fraqueza? Senhor, a tua graça me basta, o teu poder me consola, o teu espírito me consola, o teu poder me fortalece, tudo através da tua graça me deixa bem. Mas e como é que fica a minha fraqueza? E aí o Senhor continua: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa, se manifesta, opera, realiza, age na fraqueza. Entendeu? Você sabia que se não fosse as nossas fraquezas, não saberíamos nada de misericórdia, de perdão, de amor? Por que você sabe o que é amor? Porque existe a fraqueza. Por que você sabe que tem perdão? Porque existe o erro. Por que você sabe que existe misericórdia? Porque existe a miséria. De sorte que Deus diz para ele: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tu conhece mais a Deus quando estás fraco. Quando as coisas são mais difíceis, mais tu conhece a Deus. Quando as coisas são complicadas, ali é que Deus se revela. Quando as portas se fecham, é que tu vais conhecer o poder daquele que abre portas. Quando os adversários te cercam, é que tu vais conhecer o poder do livramento do Senhor. Oh, glória a Deus! Quando tu estás em meio a aflições, é que tu vais conhecer as consolações de Deus. É na enfermidade que tu conhece o poder da cura. É isso que Deus está dizendo para o Paulo. Deus praticamente está dizendo: Paulo, tudo que tu precisa, tu já tem. Tudo que você busca, Paulo, eu já te dei. Eu dei a minha graça. Eu dei tudo que eu tenho de bom para ti. Agora, tu precisas aprender
a conviver com o contrário, a conviver com o que tu não gosta, a conviver com aquilo que é contra você, Paulo. Você agora precisa aprender a viver, porque é no exercício da vida em contrário, é no exercício da vida encarando os adversários, é no exercício da vida da doença, na escassez, nas dificuldades, que tu vais entender o aperfeiçoamento do meu poder em graça. A maioria dos crentes querem ver milagres, mas ficam apavorados quando ficam doentes. Como é que vai ver milagre se não tiver a doença? Como é que vai entender a força se não houver a fraqueza? Como vamos falar de paciência se não tivermos que esperar? Como vamos falar de que temos esperança se tudo já está pronto para nós? Ora, o que Deus está dizendo para o Paulo é: Paulo, a vida foi planejada por mim. E no processo da vida, é essa dualidade mesmo. Tu vais ter que aprender a lidar com os prós e os contras das escolhas. Tu vais ter que aprender a lidar, entende? Com as fragilidades e com a força. E elas vão ser dosadas no processo existencial. Vai ter momento que você vai sorrir, Paulo, e vai ter momento que você vai chorar. Vai ter momento que você vai ser como um gigante que encara o mundo inteiro. E vai ter momento que você se aflige e tomba diante de uma pessoa tão medíocre, tão ignorante, quanto aqueles que querem o teu mal. E você vai se abater. Ele disse: mas é ali que eu vou aparecer. É ali que eu vou aparecer. A minha graça vai manifestar-se e o meu poder vai ser aperfeiçoado no dinamismo de tu vencer o que estás enfrentando nesse momento. Senhor, está difícil. Então é hora de milagre. Milagre no sentido, é hora de eu manifestar o meu poder aperfeiçoado. Eu já disse que para quem tiver conscientemente evoluído e transportado para dentro do reino de Deus, não existe milagre. O que existe é o processo de aperfeiçoamento do poder. Entendeu? Porque o milagre é aquilo que nós chamamos que parecia impossível aos nossos olhos e aconteceu. Nós chamamos isso de milagre. Mas dentro da natureza divina não tem milagre nenhum, porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível. O milagre, ele faz parte da nossa mente natural, humana, animal, sem o racional. Tudo aquilo que escapa à nossa capacidade de racionalidade, então nós chamamos de milagre. Por exemplo, eu levitar agora aqui, hein? Um milagre. Entende? Tem gente que faz isso com uma facilidade. E não é milagre nenhum. Então, eu preciso que você entenda isso. Que você entenda que a graça divina é sobre nós constantemente. O tempo todo. Deus está conosco. Quem perde a consciência da presença de Deus somos nós. Porque achamos que se falhamos, Deus deixou nós. Alguns de nós até foi ensinado assim, né? Alguns de nós só, pecou, Deus te abandonou. E nós esquecemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Poxa, o João escreve isso na sua cartinha e ele diz assim: sabe por que a gente ama a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. É o amor dele que nos constrange. O Paulo, acho que vai escrever e diz assim: olha, porque ele nos vivificou estando nós mortos em nossos delitos e pecados.
Ele nos vivificou juntamente com Cristo, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Jesus não nos encontrou santinho. E é Ele quem disse: eu não vim para os sãos. Eu não vim para os sãos. Eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Olha que coisa legal. Então, nada disso que eu falhei aqui, eu tropecei ali, eu errei lá e acabou-se a graça para mim. Não é verdade. Alguém vai dizer assim: irmão Adilson, não tens medo de dar um cartão verde para as pessoas saírem errando? Eu disse: só se ele for tolo. Só se for um idiota total, que interprete as palavras dessa noite nesse aspecto. O que eu estou dizendo é que quanto mais eu tenho da graça divina em mim, quanto mais eu vejo a misericórdia de Deus por mim, quanto mais a piedade do Senhor me alcança e as misericórdias do Senhor me cobre, mais eu amo o Senhor. E quanto mais eu amo o Senhor, mais eu guardo a sua palavra. E quanto mais eu guardo a sua palavra, menos eu peco. De sorte que nós não usamos a liberdade que Cristo nos dá como cobertura da malícia. Não, nós usamos a liberdade que Cristo nos dá para viver bem, para viver com sabedoria, para viver com inteligência, para fazer as coisas que são corretas, para praticar a justiça, para amar o próximo, para ajudar quem precisa ser ajudado. É assim que a gente faz. Porque o amor de Deus nos constrange a uma vida correta. O amor de Deus nos leva a uma vida de amor. É amor sobre amor. Eu quando olho esses textos, eu olho e digo, mas são cascatas de amor. Cachoeiras de amor, que vêm, que inundam a gente, que limpam o coração, que traz leveza à alma, que faz com que a gente veja a vida de outra perspectiva, a perspectiva do bem. É assim. Só que mesmo sendo assim, tem hora que eu sou fraco. É isso que funciona. Até o Cristo, nos últimos momentos, precisou de uma ajudinha. Você sabia disso? Até Jesus, nos últimos estágios seus, entende? Ele precisou de uma ajuda. Precisou da ajuda de Simão, Cirineu. Pega aqui, ajuda ele a carregar aqui. Ajuda ele a levar. Ele não podia, ele que transformou a água em vinho. Ele que ressuscitou os mortos, que multiplicou os pães e peixes. Ele que manifestou o poder de Deus o tempo todo, não podia ter buscado uma energiazinha para ele ali e feito a cruz voar até o Gólgota? Ele não podia levitar e a cruz sair sem pesar no seu ombro? Podia. Ele não andou sobre as águas? Ele não podia sair do chão e ir levando a cruz sem nem pesa, né? Mas não, ele queria mostrar para nós todos que ninguém nessa vida vive sem ser ajudado. Não existe ninguém nesse planeta Terra que não precise do outro. Não existe ninguém que não precise de um conselho, que não precise de um abraço, que não precise de um aperto de mão, que não precise de uma ajuda, que não precise de compreensão, que não precise... Não! Todos temos fragilidades e precisamos do outro. Todos nós. Não tem ninguém que escape. Mas o poder de Deus se manifesta exatamente nessa ajuda que o outro dá. Nessa lembrança que o outro tem de nós. Nessa oração que é realizada para o bem do próximo. Nessa imposição de mãos que leva o indivíduo a se sentir melhor. Nesse repartir de pão que faz um faminto comer. Nessa compreensão de que ruim na vida é estar só. E que o importante
é que a gente ajude uns aos outros. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa no reteté. Ah, não é? Não é? O meu poder se aperfeiçoa nas orações do monte. Hã? Não é? Ah, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Onde houver fraqueza, o Todo-Poderoso manifestar-se-á para revelar a sua glória. Oh, glória a Deus! Aonde houver um pequeno, aquele que é o maior de todos se apresentará como sua força. Aonde houver um enfermo, o médico dos médicos se apresentará como o salvador da vida. É assim que funciona. Porque o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Os grandes milagres que a Bíblia registra, eu já vou terminar, tá? Os grandes milagres que a Bíblia traz, todos, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós estamos cheios de eventos que as pessoas chamam de milagre. Eu tenho que usar essa linguagem, senão não vão me entender. Mas os grandes eventos da manifestação de Deus sempre foram para o fraquinho, para o pequenininho, para o doentinho, para o pobrinho. Sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É para o pequeno Davi que se revela a grande força de Deus para botar o Golias por terra. Não é assim? É para Agar, que chora e teme pela morte do seu próprio filho, que se manifesta um mensageiro de Deus dizendo: tem água aqui para ti. É para o frágil Moisés, fugitivo do Egito, que se acende a sarça no Monte Horebe, para Deus manifestar a ele tecnologias celestiais. É para o povo fragilizado, pobre, sem armas, escravo no Egito, que se revela um Deus poderoso, que abre o mar vermelho pelo meio e faz ele sair a pés enxutos, sem usar uma arma. E os seus inimigos são afogados no mesmo mar. É assim. É para uma viúva pobre de Sarepta, que o Elias pede a comidinha que ela tem. E ela diz: olha, é um punhado de farinha que eu tenho em casa e um pouquinho de azeite na botija. E eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho comer, para depois não morrer, porque nós não temos mais nada, após 3 anos de seca. Não tem mais nada aqui. Qual era a esperança da mulher? A morte. Qual era a visão da mulher? Terrível. Como eram as condições ali naquele lugar? Era uma condição de lamento, de tristeza, de angústia, de total fraqueza. Quando Elias ergue a voz e diz: tu faz como tu dissesse. Faz o bolo. Mas tu faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. Depois tu vai fazer para ti e para o teu filho. Puxa, parece uma sacanagem. Parece que o profeta é egocentrista. Não é verdade? Mas não é não. É que o profeta trazia da parte de Deus uma bênção para a mulher. O profeta trazia não o interesse pelo bolo, mas trazia o suficiente dentro da sua fé para alimentar a mulher pelo resto dos dias da seca. E então ele diz: faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a farinha da panela não acabará, e o azeite na botija não faltará. É uma palavra
vinda do céu para aquela mulher. E é interessante porque ele não falou de multiplicação, ele falou de não acabar. Você já leu bem o texto? Ele não falou que a farinha ia aumentar, nem que o azeite ia extravasar. Não. Ele diz, faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar. Então tem um punhado, ela botou um punhado para fazer um bolo de farinha para o Elias, e dentro da panela ficou um punhado. Tinha um pouquinho de azeite, botou um pouquinho de azeite dentro da botija, ficou um pouquinho. O milagre estava na panela e na botija. O poder estava aperfeiçoado da panela e na botija, que a farinha não acaba e o azeite não falta. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Às vezes a gente espera coisa muito grande, e às vezes não vai acontecer uma coisa muito grande. O que vai acontecer é que o que está ali vai ser modificado. O que está ali vai estar sobre o poder de Deus. Oh, glória a Deus! Se você crê, você verá essa glória de Deus na sua vida. Ela tira para o filho, mais um punhado. Tinha um, não acabou. Tirou mais um e ficou um. Mais um pouco de azeite, ficou o mesmo pouco. É um mistério que tem aqui, que nada esvazia. Entende? É o dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Vão vos deitar no vosso regaço. Está aqui. São princípios espirituais. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você consegue olhar a vida a partir dessa perspectiva? Você consegue ver a coisa estar lá como sempre esteve, mas você vê diferente? Você consegue olhar para você e entender que tem algo acontecendo em você? Você consegue perceber que a relação com Deus não quer necessariamente falar de mudança física em volta de você, mas que pode existir mudanças dentro, como na panela da viúva e na botija? Às vezes o importante não é os nossos armários se encher. O importante é nós estar cheio. Às vezes o importante não é a mudança que vai acontecer no outro. Às vezes é a mudança que vai acontecer em mim. Às vezes o grande milagre e a expectação que eu tenho em relação aos outros não tem nada a ver com os outros. É aquilo que Deus vai realizar em mim mesmo. Às vezes eu preciso que Deus tire os adversários de diante de mim. E ao invés de ele fazer isso, ele bota mais adversário. Meu Deus, Adilson, agora tu acabasse comigo. Eu já estou quase morto ou quase morta de tanto inimigo que tem lá em casa, e tu diz que ainda vai vir mais. Pois é. Porque o Senhor quer aumentar a tua força. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está conseguindo entender o que estou te passando nessa noite? Se você entender isso, você vai sair daqui hoje muito grato a Deus, porque a graça de Deus é o que você precisa e nada mais. Você vai para casa olhando, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa justamente nessa situação em que sou afligido, nesta condição em que sou atacado, nessa condição que me fragiliza. Eu fico frágil. E Deus cresce em mim. E o seu poder me faz vitorioso. Amém? Fique com essas palavras e sirva a Deus de todo o teu coração. Nem sempre a oração é respondida do jeito que eu quero. O que o Paulo pedia era para tirar o espinho da sua carne. Entendeu? O que Deus deu para ele foi graça para suportar o espinho. Tem espinho que não sai, tá? Tem espinho que não sai.
Mas a graça nos fortalece para suportar aquele espinho. Tem coisa que não vai mudar, mas a graça nos fortalecerá para suportar tal coisa. E isso não é maravilhoso? Meu Deus, eu não posso mais nem ver fulano na minha frente. Senhor, leva para estar contigo no reino da glória. E o Senhor não leva. O Senhor não leva. Deus faz um favor para mim, Deus tira Beltrano da minha frente, que os meus olhos não enxerguem mais, o Senhor deixa tu cego. Já teve gente que disse para mim assim: irmão Adilson, a minha oração está dando tudo do avesso. Está dando tudo errado. Eu oro para Deus fazer uma coisa e acontece exatamente o contrário. Eu não vou orar mais. Eu digo, para de orar mesmo. Para de orar. Deixa a graça de Deus fortalecer a tua vida. Não tenha medo de ver. Não tenha medo de enxergar, não tenha medo de conhecer, não tenha medo de encarar, não tenha medo de viver, não tenha medo de morrer, não tenha medo de ser o que tu és, não tenha medo de encarar a vida conforme Deus colocar ela diante de ti. A graça de Deus te fortalecerá. Esse é o segredo. Glória a Deus. Esse é o grande segredo. A minha graça é suficiente. A minha graça te basta, Paulo. Senhor, e o espinho? Tu queres entender um pouquinho de espinho? Aí o Senhor dá uma explicaçãozinha para ele. Olha como é que ele termina o versículo ali. Olha lá. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ponto. Agora é o Paulo. Até ali é Jesus falando com o Paulo. Agora o Paulo vai falar. Aí o Paulo, claro, ele está aqui resumidamente falando, mas aí caiu a consciência dele, caiu o entendimento, caiu em si, encontrou a razão. Ele disse, poxa, então Deus não vai tirar o espinho, Deus vai me encher de graça. Aí ele disse, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aí se continuar, ele vai dizer assim, porque agora eu estou sabendo, agora entendo, que quando estou fraco, então sou forte. E quando estou forte, sou fraco. Olha aqui que coisa. Olha a ciência que o homem adquiriu aqui. Ele diz, pelo que agora sinto prazer, eu não reclamo mais da minha fraqueza, eu não reclamo mais do meu espinho na carne, eu agora não falo mais mal das coisas que dão errado comigo. E é ele que vai escrever o Romanos, que vem depois disso aqui, tá? A carta aos Romanos é escrita depois, tá? Para trás aqui, mas na cronologia ela é escrita 1 Coríntios e depois a carta aos Romanos. E é a partir desse entendimento que aos Romanos ele escreve assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados por seu decreto. Então ele disse, então agora eu vou me gloriar, eu vou ter... Agora o meu orgulho não é mais aquilo que eu alcanço como fortaleza no meu entendimento. Mas agora eu vou me orgulhar, vou me gloriar das minhas fraquezas. Agora eu vou começar a dizer, eu estou fraco aqui, eu tô com medinho aqui, né? Então eu vou começar a me gloriar. Porque então agora eu oro mais. Porque agora eu me dedico mais. E vocês já viram que é assim? Hã? Aparece uma tribulação na nossa vida e nós viramos gente de oração. Ei, tá tudo bem, a gente vai dançar, a gente vai para a praia, vamos para as festinhas. Tá bem, tá tudo bem. Não é assim? Aí, no primeiro espinho do caminho, quando a coisa pega mesmo, quer ver quando espeta o coração. Quer ver quando dói lá dentro da alma. Primeira coisa que a gente lembra, tem um Deus no céu. Vou falar com Deus. Vamos dançar hoje. Não, hoje não. Hoje eu vou na igreja.
Não é assim? É disso que o Paulo está falando, de tal maneira que agora eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco eu vou buscar Deus. E aí Deus me enche de graça, aí o poder de Deus me domina e eu venço. Se a gente levasse isso bem a sério, não precisava vir a fraqueza. A gente ia mantendo um equilíbrio no processo. Só que nós esquecemos, é natural do ser humano. A gente esquece as coisas fácil. É fácilzinho. Jesus me cura hoje, eu dou um testemunho amanhã, um mês que vem e tal, daqui a 2 meses eu já nem lembro mais que fui curado. Vai dizer que não é assim? Eu oro por uma coisa hoje, daqui a 2 meses eu estou murmurando da coisa pela qual eu orei. Entende? São nossas fraquezas. São nossas fraquezas. Mas Deus nos entende. Deus nos compreende. E Ele aperfeiçoou o seu poder através de sua graça para conosco nas nossas fraquezas. Eu não sei qual é a tua fraqueza. Eu não sei o que tem te feito chorar. Eu não sei o que tem te botado medo. Eu não sei o que tem feito você tremer. Eu não sei o que tem levado você a sofrimentos. Eu não sei qual o receio que você está tendo. Quem sabe você, durante essa semana aí, até derramou algumas lágrimas diante dos quadros que se formaram diante de você. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei de uma coisa. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus vai te ajudar. Ele está te ouvindo, Ele está te vendo, Ele está atento a você, a sua graça está sobre nós nessa noite. É isso que eu quero deixar para você. Firme-se na graça e seja feliz. Quero estar em pé.